Olá! Uma ótima saudação a todos que nos acompanham. Hoje, a nossa conversa vai mergulhar de cabeça em um dos maiores, se não o maior, dos desafios da vida universitária. Como é que se consegue conciliar a extraordinária oportunidade de crescimento intelectual que a faculdade oferece com a pressão, que por vezes é simplesmente esmagadora dos prazos, das provas, dos trabalhos, e somado a tudo isso, o bombardeio incessante de distrações digitais? É uma questão central. Para nos guiar nessa jornada, vamos nos basear nas ideias muito perspicazes de Andy Nasseli. É importante fazer uma ressalva logo de início. A perspectiva de Nasseli tem sim uma base cristã. No entanto, os princípios que ele desenvolve sobre disciplina, sobre gestão de tempo, sobre a formação de hábitos, são absolutamente universais, atemporais e academicamente muito sólidos. A nossa meta aqui hoje é ambiciosa. Não se trata de simplesmente listar algumas dicas genéricas que se encontram por aí. O objetivo é bem mais profundo. É construir uma compreensão real dos obstáculos que nos impedem de ler e, o que é mais importante, das estratégias para transformar a leitura em um pilar para a vida toda e não apenas uma obrigação acadêmica que se encerra com o diploma. Bom, a nossa conversa foi estruturada em 6 grandes etapas. É bom pensar nisso como um mapa que vai nos guiar. Primeiro, na seção 1, vamos fazer um trabalho de desconstrução das barreiras, ou seja, vamos olhar de frente para aquelas desculpas que todos nós conhecemos tão bem e que nos impedem de ler. Em seguida, na seção 2, vamos apresentar um modelo mental muito poderoso, o paradigma das grandes pedras, que serve para reorganizar as prioridades de uma forma muito mais eficaz. Na seção 3, o mergulho será na fascinante psicologia por trás da criação de hábitos que realmente duram. Depois, nas sessões 4 e 5, o foco se torna eminentemente prático. Aí sim, falaremos de estratégias e táticas concretas para costurar, para tecer a leitura no tecido do nosso dia a dia. E por fim, na sessão 6, vamos elevar um pouco a discussão falando sobre o papel social e a responsabilidade que acompanha uma vida dedicada à leitura. É um percurso lógico, pensado para nos levar do diagnóstico do problema até a implementação de soluções eficazes e conscientes. Então, vamos começar? Ok, vamos mergulhar de cabeça na nossa primeira parte. Antes de conseguir construir um hábito positivo, um hábito que seja duradouro, é absolutamente essencial, é um pré-requisito, entender e desmontar as fortalezas mentais que o impedem de florescer. O autor Andy Nasseli, com uma grande perspicácia, identifica 2 desculpas centrais, quase universais, que as pessoas usam para justificar a ausência da leitura em suas vidas. Vamos olhar para elas de perto com honestidade e, principalmente, com senso crítico. Essa é, sem a menor sombra de dúvida, a desculpa mais onipresente, a que mais se ouve. Eu não tenho tempo. Soa como uma verdade irrefutável, não é mesmo? Uma condição inevitável da vida moderna. Mas o que Nasseli faz é nos desafiar a questionar essa afirmação. Ele argumenta de forma muito convincente que, como regra geral, nós encontramos tempo para aquilo que genuinamente valorizamos. Pensem bem, se um amigo precisa de ajuda urgente no meio da madrugada, se surge uma oportunidade de viagem imperdível de última hora, o tempo de alguma forma aparece. Portanto, a questão central não é uma carência objetiva de minutos no relógio. A questão é um problema de gestão de prioridades. É sobre como cada um administra o recurso mais democrático e, ao mesmo tempo, mais finito que possuímos: o tempo. Para quem está na universidade, dominar essa habilidade de gerir prioridades não é um diferencial, é na verdade uma condição de sobrevivência, tanto para o sucesso acadêmico quanto para a manutenção da saúde mental. Para conseguirmos visualizar essa dinâmica de prioridades, a matriz de gerenciamento do tempo, que foi popularizada por Stephen Covey, é uma ferramenta simplesmente genial. Ela divide todas as nossas atividades em 4 quadrantes, baseados em 2 eixos: importância e urgência. A grande maioria das pessoas, infelizmente, vive sob o que Covey chama de a tirania do urgente. A vida delas é um constante apagar de incêndios. Elas pulam freneticamente entre o quadrante 1, o quadrante das crises, dos trabalhos com prazo final estourando, da matéria acumulada para a prova de amanhã, e o quadrante 3, o das interrupções que gritam por atenção imediata, como uma notificação de e-mail ou uma mensagem, mas que, no fundo, não contribuem para os objetivos de longo prazo. E o que acontece? Esgotadas por essa correria incessante, para onde essas pessoas fogem em busca de alívio? Para o quadrante 4. O refúgio das distrações, das trivialidades, do tempo que simplesmente escorre pelos dedos, no feed infinito das redes sociais. Agora, o ponto crucial aqui, o pulo do gato, é perceber onde a leitura de qualidade se encaixa. Ela reside, majestosa e silenciosa, no quadrante 2. É imensamente importante, fundamental para o crescimento, mas raramente é urgente. Ninguém vai ligar dizendo que se precisa ler um clássico da literatura até às 5 da tarde.
É o quadrante do planejamento estratégico, da prevenção de futuras crises, do desenvolvimento pessoal. E justamente por não gritar, por não ter um prazo final piscando em vermelho, o quadrante 2 é sempre o primeiro a ser sacrificado quando a pressão do urgente aumenta. E o que exatamente nos mantém acorrentados ao quadrante 4, o quadrante das distrações? Essa citação de Tristan Harris, um insider do Vale do Silício que sabe do que está falando, é ao mesmo tempo assustadora e imensamente esclarecedora. As plataformas de mídia social não são ferramentas neutras, passivas, à nossa disposição. Elas são ecossistemas projetados por algumas das mentes mais brilhantes do planeta, com um único e claro objetivo: capturar e monetizar a nossa atenção. Elas são desenhadas para serem viciantes, utilizando princípios de psicologia comportamental, como as recompensas variáveis intermitentes. É o mesmo mecanismo que vicia as pessoas em máquinas de caça-níqueis. Cada notificação, cada curtida, cada novo item no feed é uma pequena dose de dopamina que nos puxa de volta, que nos diz: fique só mais um pouquinho. Para um estudante tentando se concentrar em um capítulo denso de Foucault ou em um cálculo complexo, essa batalha é diária e brutal. A pessoa senta para estudar, o celular vibra, uma notificação pisca e, num piscar de olhos, ela é sugada para um vórtice de conteúdo irrelevante, perdendo minutos preciosos que, somados ao longo de um dia, se transformam em horas de trabalho profundo que foram perdidas. Bom, uma vez superada, ou ao menos compreendida, a barreira logística do tempo, encontramos um obstáculo talvez ainda mais traiçoeiro porque ele é interno: a barreira psicológica, a falta de vontade. Eu simplesmente não estou no clima para ler hoje. Minha cabeça está cheia. Nacelle argumenta de forma muito contundente que basear a execução de tarefas importantes em sentimentos momentâneos ou em picos de motivação é uma estratégia fundamentalmente falha. É como tentar construir uma casa sobre a areia. A motivação é inconstante. Ela é como uma onda, vem e vai. A disciplina, por outro lado, é o alicerce sólido sobre o qual se constroem os grandes feitos, sejam eles acadêmicos, profissionais ou pessoais. O contraste entre as duas abordagens é gritante. É a diferença entre o amador e o profissional em qualquer área da vida. A abordagem que podemos chamar de imatura condiciona a ação ao sentimento. A pessoa espera sentir vontade para então, talvez, agir. A abordagem madura, por sua vez, baseia a ação na responsabilidade e no compromisso. A ação precede e muitas vezes é o que gera o sentimento positivo. Nacelle utiliza exemplos do nosso cotidiano que são irrefutáveis. Crianças raramente sentem vontade de fazer a lição de casa, mas pais responsáveis as ensinam a cumprir seus deveres. Profissionais nem sempre acordam com uma vontade avassaladora de ir para o trabalho, mas o senso de responsabilidade os move. A disciplina para a leitura, portanto, não é sobre esperar que uma musa inspiradora apareça magicamente. É um sinal de maturidade intelectual. É um compromisso ativo com o próprio crescimento, que acontece independentemente do humor do dia. Então, para sintetizar o que vimos nesta primeira e fundamental sessão, as desculpas que nos contamos são, na verdade, sintomas de questões muito mais profundas sobre como gerenciamos nossas prioridades e nossa mentalidade. Reconhecer que a falta de tempo é um problema de alocação de recursos e que a falta de vontade é um problema de dependência emocional é o primeiro passo absolutamente crucial para a mudança. É um diagnóstico honesto. Agora que nós desconstruímos essas barreiras, estamos prontos para avançar para a próxima sessão, que vai nos apresentar um novo e poderoso modelo para estruturar nossas prioridades de forma muito mais eficaz. Bem-vindos à segunda sessão. Se a primeira parte foi dedicada ao diagnóstico do problema, especialmente o do não tenho tempo, esta sessão é inteiramente dedicada à solução estratégica. Vamos explorar agora um modelo mental extremamente poderoso e visualmente muito intuitivo para aprender a priorizar o que realmente importa. É o que Stephen Covey, de forma genial, chamou de o paradigma das grandes pedras. A analogia das grandes pedras, que Nacelle sabiamente adota de Covey, é de uma simplicidade genial, mas de uma profundidade transformadora. Imaginem um grande cilindro de vidro. Esse cilindro representa o tempo total disponível em uma semana. Agora imaginem que temos algumas pedras bem grandes, muitas pedrinhas e um monte de areia. As pedras grandes representam as atividades do quadrante 2, as mais importantes e não urgentes, como a leitura de qualidade, o planejamento, o exercício físico. As pedrinhas são as tarefas do dia a dia, urgentes ou não. E a areia? A areia são as trivialidades, as distrações do quadrante 4. Agora, a experiência. Se o cilindro for preenchido primeiro com a areia e depois com as pedrinhas, quando se tenta colocar as pedras grandes por último, o que acontece? Elas simplesmente não cabem.
O espaço já foi ocupado pelas coisas pequenas e insignificantes. No entanto, se o processo for invertido e as pedras grandes forem colocadas primeiro no cilindro, algo que parece quase mágico acontece. As pedrinhas se acomodam nos espaços entre as pedras grandes e a areia preenche todos os vãos restantes. No final, tudo coube. A lição é revolucionária. É preciso agendar as grandes prioridades primeiro. Caso contrário, elas serão inevitavelmente espremidas e eliminadas pelas urgências e trivialidades do cotidiano. Agora, vamos trazer essa analogia para a realidade de um estudante universitário no Brasil. O que seriam as grandes pedras? É crucial entender que não estamos falando apenas da leitura obrigatória para a prova da semana que vem. Isso é quadrante 1, é urgente e importante. É um incêndio a ser apagado. As grandes pedras são as atividades do quadrante 2, aquela leitura suplementar que não vale nota, mas que constrói um repertório e uma verdadeira expertise na área. O início da pesquisa para o TCC, que só precisa ser entregue daqui a um ano. O tempo dedicado à saúde física e mental, que previne o esgotamento, o burnout, a construção de uma rede de contatos profissionais, o networking, o aprendizado de um idioma que é essencial para a carreira. Essas são as atividades que definem uma trajetória de excelência, mas que, por não terem um prazo iminente, são sempre as primeiras a serem adiadas com um "depois eu faço". E esta citação de Nacelli crava o ponto central com uma perfeição cirúrgica. A leitura de qualidade, aquela que expande horizontes e constrói o pensamento crítico, não é algo a ser encaixado se sobrar um tempinho no final do dia. Ela precisa ser tratada como uma das prioridades fundacionais, uma das primeiras pedras a serem colocadas no cilindro da semana. Isso exige uma mudança radical de mentalidade, de uma agenda reativa, que vive à mercê das demandas externas, para uma agenda proativa, que é construída intencionalmente em torno do que é verdadeiramente importante para o crescimento de longo prazo. Resumindo esta segunda sessão, a mudança de paradigma proposta é clara e poderosa. Um gerenciamento eficaz do tempo não tem a ver com fazer mais coisas em menos tempo. Não é sobre ser uma máquina, é sobre fazer as coisas certas primeiro. A questão deixa de ser passiva e esperançosa, quando será que eu vou encontrar tempo, e se torna ativa e intencional. Onde, na minha agenda desta semana, eu vou alocar o tempo para esta atividade essencial. Já abordamos a barreira logística do tempo com um novo modelo. Agora vamos voltar à barreira psicológica da motivação e descobrir como superá-la. Entramos agora na terceira sessão. Aqui vamos nos concentrar na solução para a desculpa do "não estou com vontade". A ideia que vamos explorar é profundamente contraintuitiva para a nossa cultura, que valoriza tanto o sentimento espontâneo, a motivação que vem do nada. A proposta é que a disciplina, longe de ser a inimiga da alegria e do prazer, é, na verdade, o caminho mais seguro e sustentável para alcançá-los em atividades que são desafiadoras, como é o caso da leitura profunda. Nacelli usa uma expressão que eu acho simplesmente fantástica: lutar pela alegria. Gosto muito disso porque tira a alegria do campo da passividade. A alegria em atividades complexas, que exigem esforço, não é um estado que simplesmente acontece conosco. Ela é uma conquista, é o resultado de um esforço deliberado. A analogia com o exercício físico é, mais uma vez, perfeita. Ninguém, em sã consciência, acorda no primeiro dia de academia sentindo um prazer imenso em levantar pesos. O que se sente é desconforto, resistência, talvez até um pouco de dor. Mas com disciplina e consistência, dia após dia, esse desconforto inicial dá lugar à força, à energia e, eventualmente, a um genuíno prazer na própria atividade, na sensação de superação. A alegria, nesse caso, é um resultado da disciplina, não um pré-requisito para ela. O mesmíssimo princípio se aplica à leitura de textos acadêmicos densos ou de clássicos da literatura que exigem concentração. O objetivo final de todo esse processo de formação de hábito é se transformar naquilo que o grande escritor C.S. Lewis chamou de a pessoa literária. O que isso significa? A pessoa literária não enxerga a leitura como uma tarefa a ser cumprida, um item a ser ticado numa lista, ou um passatempo para preencher momentos de tédio. Para essa pessoa, a leitura é uma necessidade vital, como o alimento é para o corpo, é alimento para a mente e para a alma. Ela se sente genuinamente empobrecida, diminuída se passa alguns dias sem a oportunidade de uma leitura atenta e sem interrupções. E o ponto crucial que precisa ser sublinhado com força é que isso não é uma característica inata, não é um dom com o qual alguns nascem e outros não. É uma identidade cultivada, forjada através da prática consistente, do hábito e da disciplina ao longo do tempo. Aqui, Nacelli apresenta a sua perspectiva teológica sobre o propósito último da leitura. É uma visão profunda e muito válida dentro de sua cosmovisão.
Mas nós podemos e devemos universalizar esse princípio para um público acadêmico amplo e diverso. O propósito final da leitura transcende o meramente informacional. Ele é, em sua essência, transformacional. Não se trata apenas de acumular fatos e dados como se o cérebro fosse um HD a ser preenchido com mais gigabytes de informação. Trata-se de se conectar com as maiores ideias, os maiores debates e as maiores histórias que a humanidade já produziu. Trata-se de desenvolver empatia ao habitar por algumas horas a mente e o mundo de outra pessoa, de outra cultura, de outra época. Trata-se de apreciar a beleza e o poder da linguagem bem trabalhada. Em última análise, trata-se de se tornar um ser humano mais completo, mais crítico, mais sábio e mais consciente do mundo e de si mesmo. Em resumo, a mudança psicológica que esta sessão propõe é radical. A resposta para a armadilha do não estou com vontade é construir um sistema robusto que não dependa da vontade para funcionar. E, paradoxalmente, é exatamente esse sistema, essa rotina disciplinada, que com o tempo gera um sentimento de prazer, de satisfação e de identidade muito mais profundo e duradouro do que qualquer pico momentâneo de motivação. Agora que estabelecemos as bases estratégicas e psicológicas, estamos finalmente prontos para mergulhar nas dicas práticas, no passo a passo para construir esse sistema. Bem-vindos à quarta sessão. As próximas 2 sessões vão formar o coração prático da nossa discussão. É aqui que vamos colocar a mão na massa, com base nas 8 dicas concretas de Nazelli. Essa sessão cobre as 3 primeiras, que podem ser considerados os alicerces, os pilares essenciais para quem está começando do zero ou, talvez, tentando recomeçar depois de muitas tentativas frustradas. A primeira dica é talvez a mais importante de todas para vencer a inércia inicial, aquela preguiça de começar. Comece ridiculamente pequeno. Tão pequeno que seja quase impossível falhar. É infinitamente melhor ler 5 minutos todos os dias, sem falhar, do que tentar ler 2 horas uma vez por mês, não conseguir e se sentir um fracasso. Nacelli usa analogias perfeitas. Na musculação, começa-se com a barra vazia para aprender o movimento correto, não com 100 quilos. Na corrida, começa-se com uma volta na pista, não com uma maratona. O objetivo inicial não é o volume, não é a quilometragem. O objetivo é a formação de um hábito diário e automático. A consistência é o que cria as vias neurais que automatizam o comportamento. A meta é tornar o ato de abrir um livro tão natural quanto escovar os dentes ou tomar um café. A segunda dica é ter um plano. A famosa frase do gato de Cheshire para Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, aplica-se perfeitamente aqui. Sem um plano, o simples ato de decidir o que eu vou ler agora pode gerar uma paralisia por análise que impede o início da leitura. Nacelli oferece 4 sugestões práticas e excelentes. A diversificação, por exemplo, é uma tática poderosa. Um estudante de engenharia pode ler simultaneamente um livro técnico de sua área, uma biografia de um grande inovador como Steve Jobs e um clássico de ficção científica como Duna. A sugestão de ler múltiplos livros ao mesmo tempo é particularmente genial, porque assim, se a energia mental não está alta para um livro denso de teoria, pode-se pegar uma leitura mais leve como uma biografia ou um ensaio. Isso evita que a leitura pare completamente quando o cansaço bate, o que é muito comum. Agora, uma dica que pode ser controversa para os mais puristas, mas que eu defendo com unhas e dentes. Ouça audiolivros. Nazelli descarta a objeção de que ouvir não é ler, como um elitismo sem sentido, e eu não poderia concordar mais. É uma forma diferente, mas igualmente válida, de consumo de conteúdo. Os benefícios são imensos, especialmente para a vida corrida de um estudante universitário em uma grande cidade brasileira. Pense em transformar aquelas 2, 3 horas diárias que se perde no trânsito, dentro de um ônibus ou no metrô, em tempo de leitura produtivo. Audiolivros são uma bênção para aprendizes auditivos, para pessoas com dislexia ou outras dificuldades de leitura e, sinceramente, para simplesmente dar um merecido descanso aos olhos depois de um dia inteiro olhando para telas de computador e celular. Além de tudo isso, uma boa narração pode trazer uma nova dimensão de vida a um texto, é uma experiência artística em si. Recapitulando estas 3 dicas fundamentais, elas são o kit de partida. São os blocos de construção essenciais para qualquer pessoa que queira iniciar ou solidificar o hábito da leitura. Torne fácil começar, saiba para onde está indo e use todas as ferramentas tecnológicas e de formato à sua disposição. Com esses alicerces firmemente estabelecidos, podemos agora passar para a próxima fase, que é como integrar esse novo hábito de forma profunda e permanente no tecido da vida diária. Chegamos à 5ª sessão. Se a sessão anterior foi sobre como dar a partida, como iniciar o hábito, esta é sobre como incorporá-lo de maneira tão profunda na rotina que ele se torne parte da identidade da pessoa, algo que ela faz sem precisar de um esforço hercúleo de força de vontade.
Vamos focar então na logística do onde, quando e com que frequência ler. A quarta dica de Nazelli nos lembra de algo que muitas vezes subestimamos: a importância tremenda do ambiente físico. Onde se lê importa e muito. A sugestão dele é criar deliberadamente estações de leitura. O que seria isso? Talvez uma poltrona confortável e bem iluminada na sala, designada para a leitura profunda de um texto acadêmico complexo, com o celular deixado em outro cômodo. E, ao mesmo tempo, a esteira da academia pode ser a estação para ouvir um audiolivro mais leve. A ideia central é criar gatilhos ambientais que nos empurrem na direção do comportamento desejado. Um exemplo simples, mas incrivelmente poderoso: substituir o celular na mesa de cabeceira por um livro. Apenas essa pequena mudança na arquitetura do ambiente aumenta drasticamente a probabilidade de a leitura ser a última atividade do dia, em vez da rolagem infinita e ansiosa de um feed. A quinta dica é sobre o quando, e é aqui que a mentalidade das grandes pedras se torna extremamente prática. Nacelli identifica 6 momentos estratégicos ao longo do dia e da semana. O mais fascinante aqui é o conceito de tempo redimível. Aqueles pequenos bolsões de tempo que todos nós temos, mas que geralmente são desperdiçados com coisas inúteis. Os 15 minutos na fila do banco, os 20 minutos na sala de espera do dentista, a hora no trajeto para a faculdade. Para ilustrar o poder acumulado desses pequenos momentos, ele conta a história, que parece inacreditável, mas é real, do teólogo Greg Beale. Beale leu um livro técnico de 848 páginas enquanto escovava os dentes. Ele lia uma página pela manhã e uma página à noite todos os dias. Pode parecer um exemplo extremo, quase caricato, mas ele ilustra de forma inesquecível que os menores espaços de tempo, quando aproveitados com consistência, produzem resultados massivos a longo prazo. A sexta dica reforça o tema central que permeia toda a nossa discussão: a supremacia da consistência sobre a intensidade esporádica. A analogia da alimentação é perfeita. É muito mais saudável fazer pequenas refeições diárias do que ter uma única refeição gigantesca uma vez por semana. O objetivo final é tornar a leitura uma parte tão automática e natural do dia quanto comer ou dormir. E a ciência nos dá um norte, um alvo concreto. Pesquisas de psicologia comportamental, como as citadas no livro O Poder do Hábito, mostram que leva, em média, 66 dias de esforço consistente para que um novo comportamento se torne automático. Para que ele passe do córtex pré-frontal, onde as decisões conscientes são tomadas, para os gânglios basais, a parte do cérebro onde os hábitos residem. Pensem nisso. Cerca de 2 meses. É um alvo tangível e, com a estratégia certa, perfeitamente alcançável. Resumindo, as estratégias de integração que vimos nesta sessão visam transformar a leitura de um evento especial ou uma obrigação pesada em um ritmo orgânico da vida. Trata-se de tecer o fio da leitura na malha do cotidiano de forma inteligente, estratégica e intencional. Agora, vamos para a nossa última sessão de conteúdo, que eleva a discussão para o contexto mais amplo e sábio de uma vida de leitura. Bem-vindos à nossa sessão final. Até este ponto, o nosso foco esteve amplamente no desenvolvimento do hábito pessoal da leitura, na jornada individual. Agora vamos ampliar nossa visão para entender o papel fundamental que a leitura pode ter na comunidade e como ela deve se encaixar de forma saudável e equilibrada em uma vida com propósito. A sétima dica, maravilhosamente ilustrada por essa citação de C.S. Lewis, é: leia com os outros. A leitura pode até começar como um ato solitário, mas o seu valor se multiplica exponencialmente quando é compartilhado. Discutir um livro com amigos em um clube do livro ou mesmo em um grupo de estudos na faculdade traz benefícios enormes. Primeiro, força uma leitura muito mais atenta e cuidadosa, pois saber que será preciso articular as ideias depois aguça a atenção aos detalhes. Segundo, expõe os nossos pontos cegos e preconceitos, pois a perspectiva do outro sempre ilumina aspectos que não tínhamos visto. Terceiro, cria um senso de compromisso e responsabilidade mútua, o famoso accountability. E, por fim, aprofunda a compreensão de uma forma que a leitura solitária raramente consegue. Fica aqui um forte incentivo para que todos os estudantes formem ou se juntem a grupos de leitura, não apenas para os textos obrigatórios do curso, mas para a exploração intelectual por puro prazer. A oitava e última dica é de uma sabedoria imensa e trata da leitura responsável. C.S. Lewis, novamente, faz uma distinção brilhante entre escape e escapismo. Um bom livro sempre oferece uma forma de escape saudável. É uma maneira de descansar a mente das preocupações do dia a dia, de viajar para outros mundos, de rejuvenescer o espírito. Isso é bom, é terapêutico, é necessário. O escapismo, no entanto, é a versão nociva disso.
É quando a leitura é usada como uma droga, como uma forma de anestesia para evitar os deveres e as responsabilidades da vida real. Por exemplo, passar a noite inteira lendo um romance viciante em vez de estudar para uma prova importante no dia seguinte. Ou ignorar um familiar que precisa de atenção para não interromper a leitura. O ponto crucial aqui é o equilíbrio. A leitura deve enriquecer a vida e não se tornar uma desculpa para não vivê-la plenamente. E isso nos leva a este ponto fundamental, que Naselli faz quase como uma autocrítica. Sim, é possível exagerar. Ele admite que às vezes exagera nos audiolivros, preenchendo cada segundo de silêncio do seu dia com algum tipo de conteúdo. Mas uma vida intelectual verdadeiramente saudável e criativa também requer tempo não estruturado, requer silêncio, requer momentos de pensamento ocioso, de reflexão sem objetivo específico. É nesses momentos de quietude, quando o cérebro não está recebendo novos inputs, que as ideias que lemos começam a se conectar de formas inesperadas. É aí que os insights criativos surgem, que a verdadeira sabedoria tem a chance de se assentar. A vida plena inclui a leitura, mas definitivamente não se resume a ela. Resumindo as nossas duas últimas dicas, elas representam a sabedoria necessária para sustentar um hábito de leitura por toda a vida de uma maneira saudável, integrada e frutífera. Não se trata apenas de ler mais, mas de ler bem, em comunidade, com responsabilidade e em equilíbrio com as outras esferas importantes da vida. É a passagem da técnica para a arte de viver uma vida de leitor. Para encerrar, vamos recapitular todo o arco da nossa longa e, espero, proveitosa discussão. O caminho para se tornar um leitor para toda a vida pode ser visto como um processo de 5 estágios, um amadurecimento progressivo. Começa com uma mudança de mentalidade, a coragem de confrontar as próprias desculpas. Passa para o nível da estratégia, aprendendo a priorizar as grandes pedras. Aprofunda-se na psicologia, compreendendo que a disciplina é um motor que precede e gera alegria. Torna-se concreto e real através da ação, com dicas práticas e consistentes. E, finalmente, amadurece e se torna sustentável com a sabedoria de integrar a leitura de forma equilibrada e social à vida como um todo. E, para quem deseja se aprofundar ainda mais nos conceitos que exploramos hoje, Naselli recomenda especificamente estes 3 livros. A obra de Covey é o clássico absoluto sobre produtividade, priorização e os paradigmas que vimos aqui. O livro de Duhigg é uma exploração jornalística e científica fascinante sobre como os hábitos funcionam em nossas vidas, empresas e sociedades. Uma leitura deliciosa. E do More Better, de Challis, é um guia conciso e muito prático sobre produtividade com uma base teológica, para quem se interessa por essa perspectiva específica. E terminamos com esta pergunta que é também um convite à reflexão e principalmente à ação. A lição de hoje, em seu cerne, vai muito além da leitura. A leitura é uma grande pedra fundamental para a vida intelectual, sem a menor dúvida, mas certamente não é a única. Quais são as outras grandes pedras na vida de cada um de nós? Talvez seja a saúde física, os relacionamentos familiares, o desenvolvimento espiritual, um projeto acadêmico de longo prazo ou o serviço à comunidade. O desafio proposto aqui não é mudar tudo de uma vez, o que seria uma receita para o fracasso. O desafio é identificar uma dessas grandes pedras, talvez uma que tenha sido negligenciada, e com base nos princípios que vemos hoje, se comprometer a dar um único, pequeno e imediato passo amanhã para colocá-la em primeiro lugar no cilindro do dia. Agradeço imensamente a atenção e o tempo de todos.